Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca de Bolso, um podcast sobre os caminhos tantas vezes labirínticos que nos levam até aos livros. A convidada desta semana é Rosa Azevedo. Formada em literatura portuguesa e francesa, com mestrado em edição de texto, tem sido, desde há mais de 15 anos, uma ativíssima agente cultural, organizadora de ciclos e conferências sobre o surrealismo, a edição independente e as mulheres escritoras do século XX português, muitas delas esquecidas. Mulheres raras que têm trazido de novo à luz do nosso tempo. Junto com Duarte Pereira, é um dos dois rostos da livraria Snob, em Lisboa, cuja programação cultural e editorial coordena. Foi fundadora da Reli, rede de livrarias independentes, que eu pessoalmente recomendo para comprarem os vossos livros online ou até para procurar aquele exemplar mais difícil de encontrar. Ocasionalmente dá aulas de conversação de português para estrangeiros, traduz e faz revisão literária. Enquanto livreira e editora da Snob, foi convidada para o júri do Prémio Europeu de Literatura 2025 em representação de Portugal. Obrigado, Rosa, por teres aceitado o nosso convite. Olá, obrigada eu pelo bem-vinda. Trazes um primeiro livro que me entusiasmou muito quando soube que ias trazer As Malditas, da Camila Sousa Viladas, que foi também um dos livros que mais me marcou neste último ano. E que marcou, ousaria dizer, quase toda a gente que o leu. Foi muito impressionante. Eu há muito tempo não vi um livro... Nós temos uma livraria, portanto temos acesso direto a alguns leitores e é engraçado que esta coisa do escolhe livros ou escolhe livros recentes e muita gente vai falar deste livro, portanto foi realmente um tiro muito certeiro da BCF, que é aliás uma editora incrível e portanto assim de culto, não é? Que podemos perfeitamente seguir, confiar nas escolhas deles os dois e portanto acho que sim, mas este livro foi muito impressionante e lembro-me de... Eu li-o, também temos este privilégio como livreiros, não é? Assim que sai, ou ele entregou-nos até, me lembro, uns dias antes para nós darmos a opinião sobre o livro, a mim e ao Duarte, e nós lemos até ao mesmo tempo, que também foi entusiasmante. E foi muito impressionante, porque realmente é um livro que a mim me fascinou por ter uma história terrível, que tinha tudo para criar traumas, dores e caminhos muito tortuosos, e é um livro luminoso. E, portanto, é uma mulher luminosa, é uma escritora e mulher luminosa que consegue transformar. E o livro fala dessa transformação, não é? Como é que tudo aquilo que ela viveu tão terrível, a Camila é uma mulher trans que vive argentina e que, portanto, conta aqui a história dessa transição dela com perto dos 20 anos, quando tem de ir para a rua e quando, pronto, maltratada por todos aqueles que a deviam ter acompanhado e protegido, e acaba sozinha na rua e conhece uma família, que se torna uma família de mulheres prostitutas e uma casa onde depois também vai viver. E, portanto, tudo isto... Las Malas, não é? As Malditas. E é realmente extraordinário, não é? Aquela mistura, primeiro, pronto, aquele meu fraquinho muito grande pelos hispano-americanos, que ela não deixa de ter como escritora, portanto, ela não está a fazer um relato autobiográfico, está, mas não está, não é? Está a fazer um livro literário também, isso é muito interessante. E também pelos excluídos, não é? Pelos esquecidos, de certa maneira. E depois por aqueles, sim, todos aqueles que são os excluídos da literatura, do intelecto, e ela chegou e disse que tinha esta história para contar, e conta realmente de uma forma extraordinária, que primeiro também nos ensina que estas pessoas que são essas excluídas fazem parte da nossa humanidade como qualquer outra pessoa. Ela faz isso muito bem, sem dizer nada disto, sem verbalizar. Não, ela viveu aquilo, ela conta, ela transforma em literatura, dá o seu toque mágico hispano-americano e de repente é um livro mágico realmente. E marcou muita gente, o que para mim é muito importante, porque é sentir que eu senti isto, mas que isto realmente faz sentido aqui no nosso país, e portanto esta edição foi mesmo muito importante. Sendo que é um mundo oculto, ela dá-nos acesso ali a uma espécie de história que por um lado, eu tive essa sensação, não sei se também tiveste,
por um lado é um mundo que parece estar muito longe de nós e da nossa realidade e que de repente nos toca e que tem pontes connosco e com as nossas histórias pessoais muito fortes. Ela Sim, tem... que nós, em princípio, se formos pegar no nosso preconceito, achamos que não tem nada a ver connosco. Exatamente, Aquelas pessoas, exatamente. primeiro, são pessoas que nós chegar na rua viramos a cara, não é? Que é muito isso que nós sentimos no livro, aquelas descrições todas que ela própria faz delas, da roupa, do corpo, da cara, o facto também dela ser uma mulher trans, que neste momento se fala tanto, não é, desta questão do preconceito e da sua validade enquanto mulher. E nós, de repente, percebemos, envergonhamos-nos um bocado com o preconceito. Isto é muito importante, não é? Nós, que os livros também nos façam pensar um bocadinho naquilo que está tão estruturado. Todos somos preconceituosos até nós somos todos preconceituosos, sim. E pequeninos não somos, depois passamos a ser e depois temos que transformar isso. E lidar com ele, com e lidar com aquilo, lidar com esse preconceito e perceber com algum embaraço que se calhar não devíamos ter pensado certas coisas e não devíamos ter colocado as pessoas nestas caixas tão fechadas, não é? Que julgámos depressa demais, se calhar, aquelas pessoas ou aquelas situações que nós só vemos à superfície e ali de repente entras no avesso daquelas vidas e percebes... Até porque esta questão da prostituição, por exemplo, que ela faz sempre nesses dois lados, não é? Que é o lado terrível, que mais ou menos toda a gente sabe e fala, mas depois o que é que essa vida também lhe trouxe. Por isso é que eu digo que é um livro luminoso, não é? Ela consegue transformar aquilo numa descoberta e claro que depois ouvi-la, acompanhar o trabalho dela e perceber, não é, que é aquilo que quando os livros têm um toque autobiográfico e são tão duros, não é? O que é que lhe aconteceu, onde é que ela está, e perceber o sucesso que ela teve tão merecidamente. Sobreviveu, não é? Sobreviveu muito bem como escritora. Não só sobreviveu, como floresceu, na verdade. Exatamente. E, portanto, nós depois de lermos aquilo, criamos com ela uma empatia realmente muito forte. Então também é atriz, também é dramaturga, sim, não é? Também. Exatamente. Sim. E tem um novo romance também, agora no momento em que estamos a falar. Sim, foi publicado em Portugal mais um, ela em Espanha já tem publicado outros e é interessante perceber que isto também, pronto, enquanto editora gosto sempre de pensar nestas coisas, quando o João e a Joana publicaram um livro, pouca gente sabia quem ela era e de repente, internacionalmente, cá claro que foi assim um estrondo, não é? Quem é esta pessoa? Nós nunca ouvimos falar, mas também internacionalmente. Passar de boca a boca, tu tens aquela Sim, coisa, sim, houve ali um momento isso, mesmo muito ouviste, fechado, é? depois abriu e realmente o livro vendeu muito bem. E de repente lá fora o nome dela começou a fluir como escritora, portanto ela teria sido muitas outras coisas, mas de repente é uma escritora bastante conceituada. Sim. O que é mais impressionante, eu estive a ver um vídeo dela a falar sobre, não exatamente sobre o livro, mas sobre a experiência de vida dela, é o quão cruas ainda estão estas emoções para ela. Sim. E como isso se sente na vibração do livro. O livro tem uma vibração muito específica, muito... Sim, isso a dizer é importante, ou seja, nós quando falamos deste livro não vamos dizer que ela está a adorar tudo ou que tudo está resolvidíssimo na cabeça dela e que aquilo que lhe aconteceu foi mágico. Não é isso, não é de todo isso. Não há nenhum nenhum romantização. Não, ela até diz miséria, que tudo aquilo é tudo muito traumático, sempre mas é a forma como ela encara e resolve nas situações que o livro descreve. Eu acho que até é mais por aí, tanto que aquilo agora ainda será, naquela altura era muito cru, não é? Tudo aquilo que lhe tinha acontecido, ela tinha acabado de ir para a rua, ela ainda não estava, a sua identidade estava ainda em formação e portanto havia ali, agora o que acontece é que nós acompanhamos o momento em que ela se confronta com a dor do outro, não é? E portanto a sua dor acaba por ser acompanhada e também ajudar a equilibrar esses dois, 3, 4, todas aquelas pessoas, ajudarem a equilibrar um pouco aquelas vidas difíceis, não é? Que todas elas tinham. É também um livro ternurento. É muito doce, sim. Tem muito afeto ali dentro. Muito. Nós ficamos, é muito comovente por isso, sim. Sem dúvida. E também é espantoso como a literatura, de facto, permite que mesmo aqueles que são os despossuídos, para escrever, no limite basta um caderno e um lápis, não é? Para fazer um filme é preciso dinheiro, para montar uma peça é preciso dinheiro. Mas mesmo os mais excluídos, e estou a pensar, por exemplo, noutros casos, não era por falta de dinheiro, mas era por opção de vida, o Albert Cosseri, por exemplo, que era preguiçoso, assumia o seu ócio, a sua preguiça, mas ia escrevendo uma frase de vez em quando. A literatura permite isso, que até aqueles que não têm nada podem ter uma voz no livro. Se depois o livro chega às pessoas, já é outra história. E é um outro caminho que já é externo ao próprio autor, mas sim. E isso tu também sentes, aquilo está a ser escrito, por isso é que a nível editorial é importante estas descobertas, porque aquilo está a ser escrito no momento em que ela
ainda está a perceber o seu caminho, não é? De ser escritora, não é? Aquela coisa de sou um escritor, não é? Que hoje em dia se fala tanto, quando é que eu sou um escritor, o que é que significa isto, não é? De ser um escritor, e ela está a escrever aquilo de uma forma também muito orgânica da sua vida. Isso é Costumas aconselhar o livro às pessoas que vão à tua livraria? Claro. Não sei quantos já vendemos, milhões. Estamos sempre a esgotar. Deve E ser tem muita uma procura. pergunta clássica, não é? O que é que me sugere? O que é que me aconselha? É engraçado porque, sim, quando tive de pensar aqui nestes 3 livros, normalmente os livros que eu mais gosto estão todos esgotados. Este é um problema livreiro. Mas, assim, há sempre aqueles que eu vou sempre falar e que as pessoas seguem e que seguem a partir também do nosso trabalho de livreiros e de editores, mas o trabalho de editor ainda assim são muito, muito poucos para aquilo que nós aconselhamos dos outros editores. E, portanto, sim, claro, este é daqueles que qualquer um de nós na livraria aconselha. Sim, sempre, sempre, sempre. Muito bem, se calhar passamos para outra mulher extraordinária e também esquecida. O livro é sobre ela, é o Tatuagens de Luz, para uma imagem de Leonor de Almeida, da Cláudia Clemente, e que é um livro sobre alguém que chegou a ter a ser reconhecida até como poeta e que depois foi completamente esquecida. Tu tens feito muitas aulas e ciclos sobre estas mulheres esquecidas da literatura do século XX português. Conta-nos um bocadinho a história desta. Porquê é que esta é importante para ti? Bem, eu vou tentar resumir esta história, porque esta história desta mulher na minha vida e da Cláudia é uma história que eu conto sempre nos meus cursos, e este livro, Tatuagens de Luz, é um livro também extraordinário, que eu aconselhei a muitas pessoas, já não a todas as pessoas, em que eu costumo dizer que As Malditas é um livro que todas as pessoas deviam ler. Este é muito particular, mas aconselhei a muitas pessoas que ficaram absolutamente fascinadas com o livro. Há uns anos atrás, assim, há uns anos valentes, a Cláudia Clemente veio ter comigo a perguntar se eu conhecia a Leonor de Almeida e eu disse que não. Eu ainda estava no muito início da minha pesquisa e a Leonor de Almeida não tinha passado. E aquilo desapareceu ali. E passado uns anos ela aparece a contar essa história de que ela ouviu falar da Leonor de Almeida porque teria sido a esteticista da avó dela e que tinha um quadro de um surrealista na sala. E depois a avó da Cláudia morreu e depois morreu a mãe. Quando morre a mãe, portanto já todo este processo de luto da avó e depois da mãe, ela olha finalmente para esse quadro. E há uns tempos atrás, ainda voltando à Cláudia Clemente, eu na minha livraria, quando chegou a Lisboa, ainda na COSUL, eu chamei a Cláudia para falar do Cortázar. E apercebi-me, eu conhecia mal outra obsessão dela. E apercebi-me, eu conhecia mal a Cláudia, que é uma pessoa que eu adoro, uma escritora incrível, mas é uma pessoa extraordinária, sobretudo, e é completamente obcecada com alguns escritores. E o Cortázar tinha sido o primeiro. E as histórias extraordinárias que ela contou e que tinha conhecido a maga do Raioel e tudo aquilo fascinou-me. E a Leonor de Almeida foi um pouco assim. Ela meteu na cabeça que havia de conhecer a história. E realmente a Leonor de Almeida tinha escrito 3 livros. E 3 livros que... Primeiro ela chama-se Leonor de Almeida. É o nome da Marquesa da Lorna. É o nome da Marquesa da Lorna. Isto não é menor quando se faz pesquisa em Portugal. Claro. Porque só aparecia a Marquesa da Lorna, não, era muito difícil. E ela, nas bibliotecas que estava sempre a todo lado, é muito difícil de encontrar estes 3 livros. Pois. E realmente nos alfarrabistas não aparece. Isto há várias razões, sobretudo tiragens curtas, normalmente é por aí. Ou então livros que as pessoas adoram e não se desfazem, mas quando as pessoas morrem desfazem-se sempre, mas o livro não aparecia. Mas mais do que isso, a Cláudia falou connosco, como falou com imensos alfarrabistas, pessoas da área, e ninguém conhecia. E um alfarrabista do Porto conhecia e tinha os livros. E ela comprou. E então o livro Tatuagens de Luz conta, e isto é que para mim é fundamental, como se fosse quase um policial, porque a Cláudia é muito boa a escrever, porque podia não ser só um livro chato, mas não é de todo. Ela conta esta pesquisa, os 5 anos intensos, ela começa o livro até a pedir desculpa à família, os 5 anos intensos, pelo tempo roubado, não é? Tempo roubado, que ela dedicou profundamente a encontrar a vida da Leonor de Almeida. E o livro posso-vos dizer, não sei se leram, mas se não leiam, que é um livro que conta passo a passo. E, portanto, quando eu digo passo a passo, há passos divertidos e há passos de... Eu depois fui ao notário, depois no notário fui buscar este papel, mas a certa altura nós estamos dentro, nós estamos com ela no notário. Nas partes boas e nas partes chatas. Nas partes boas e nas partes chatas. E há um momento... que é um momento, eu lembro dela me contar isto, há sempre momentos em que ela diz eu já não vou conseguir mais. E esse momento é muito interessante, por isso é que eu digo que é como um policial, acontece a meio do livro, e entretanto nós vimos umas fotografias.
E nós sabemos que aquilo não vai parar ali. Ainda há mais... Sim, mas só acontece à Cláudia, que está sentada, a olhar para uma fotografia dela e da avó, e por trás vê uma pontinha de um papel, tira e diz Leonor de Almeida e um número de telefone. E ela, a partir desse número de telefone, ia conseguir mais uma pista para a encontrar. Mas o telefone não está em nome da Leonor de Almeida e, portanto, ela não encontra uma confusão. Ela vai procurar as listas telefónicas todas da época e vai página a página procurar aquele número de telefone. Bem. E o mais extraordinário é que encontra, que é uma coisa incrível e que ninguém, ou não aconteceria a ninguém. E que são coisas que acontecem à Cláudia, que é uma coisa também que eu acho que é de quem é muito persistente, e não só, há ali qualquer coisa em torno dela. Acontecem coisas extraordinárias. O livro está cheio destes pequenos detalhes. Serendipidade, não é? Exatamente. E, portanto, é isto que a Cláudia reflete quando chega ao final do livro. Ela realmente encontra o não existente, que é o mais triste de encontrar. É perceber que durante 10 anos não há registros desta mulher em lado nenhum. Portanto, ela terá morrido numa solidão imensa e tento arrepiar, porque arrepio-me sempre contar esta história que quando, isto é mesmo de quem gosta destas pessoas, e que quando ela morreu, o senhorio me mandou tudo fora que estava dentro de casa e foram pilhas de papéis e seriam imensos originais. Claro. E, portanto, isto mostra o que faz o apagamento. Isto é muito importante, que é como é que se consegue apagar uma pessoa do mundo. Nós nem sequer podemos imaginar o que é que seria, o que haveria ali, o que é que haveria ali. E isso, pronto, a Cláudia, o livro é muito comovente, porque ela diz que, claro, né, 5 anos dedicada a isto, ficou a sentir que era da família dela e sentiu ali que era mais uma morte daquela mulher, porque era a morte de uma pessoa na solidão absoluta. Tanto pessoal, porque não se consegue referências, porque a Cláudia vai falar com o vizinho do porteiro, vai falar com toda a gente, e portanto ali morreram, há ali um momento vazio de referências e portanto há um apagamento verdadeiro, muito impressionante desta mulher. E portanto, quando ela escreve o livro publicado com o Manel Rosa na Documenta, eu também falei com o Manel Rosa e disse, só tu para achares isto um bom livro. Eu agradeci-lhe imensas vezes e disse, acho que o livro agora ele vai esgotando e aparecendo, mas eu já disse, não deixe esgotar este livro. Os próprios poemas dela. Não foi ele, foi o Ponto de Fuga. Foi o Ponto de Fuga, exato. A Ponto de Fuga, ao mesmo tempo, com o apoio da Câmara do Porto, depois a Câmara do Porto percebeu que tinha aqui uma pérola desaparecida e foi na altura da Feira do Livro do Porto, publicaram os 2 livros em simultâneo. O Ponto de Fuga publicou a poesia completa, que na verdade são esses 3 livros, e o livro da Cláudia. Isso ajudou, claro. Leonor de Almeida hoje em dia já faz parte um pouco do léxico, e até porque tinha conhecido muitos surrealistas. É uma operação de resgate, depois, não é? É uma operação de resgate, até a poesia, porque era realmente uma esteticista, nunca tinha sido naturalmente, escreveu muito pouco e portanto ninguém a considerava escritora. Mas ela tem realmente uma ligação aos surrealistas, os poemas têm alguns lives surrealistas de época, porque a escrita das mulheres, eu costumo dizer felizmente, não está ligada a nenhum meio literário, porque não podiam estar, e isso também lhes trouxe algumas vantagens, e a obra dela realmente tem estas características. E ela morre no início dos anos 80, e pronto, e realmente os livros desapareceram. E continuam desaparecidos. Eu posso-vos dizer que nestes anos todos eu nunca me cruzei com um livro da Leonor de Almeida. O que é também muito impressionante, não é? Isso muito impressionante, sim. É um bocadinho não estamos a falar dos anos 30. Pois é isso, é que não estamos a falar de dos coisas... anos 20, não é? Pronto, aí as coisas desaparecem, estragaram-se. Agora, anos 50, que foi, aliás, a época áurea da literatura portuguesa escrita por mulheres, da época de Salazar, não é? Nós temos a Maria Gide Carvalho a aparecer, a Agostina, a Bessa Luísa a aparecer, a Fernanda Botelho, tantas, a Ilse Losa, todas a aparecer nos anos 50, juntamente com esta. Também era poeta, e isso não ajuda à sobrevivência da obra. Eu acho que hoje, talvez, nós somos um país de mulheres poetas, como sabem hoje em dia, é fortíssima a presença delas. Naquela época não era. Sobreviveu menos poesia do que... Era mais fácil sobreviver a ficção e os contos e as crónicas, naturalmente, onde elas foram extraordinárias, fortíssimas, e fizeram um trabalho, um retrato absoluto e transversal do nosso país, vê-se nas crónicas escritas por aquelas mulheres sobretudo a partir dos anos 50, mas também antes, em alguns casos. É também muito impressionante a facilidade com que se apaga a memória de alguém, nomeadamente de uma mulher. A facilidade com que isso aconteceu. É fácil. É impressionante, porque nós estamos a falar de uma pesquisa da Cláudia Clemente, que a partir de hoje devia ser uma referência nas pesquisas em Portugal, seja sobre o quanto que ela consegue, e ela percebeu, ela fala disto, é fácil.
pode-se fazer isso. Fez-se isso. Se não fosse a Cláudia, eu não sei, ia desaparecer. Era um nome que se calhar nunca mais... Desaparecendo este alfarrabista do Porto que tinha aqueles 3 livros. Mas esse alfarrabista se calhar um dia já não cá estava e se calhar os livros desapareciam. E há outras que também desapareceram, Há muitas. Não é? Esse é o grande trabalho de resgate, é perceber, não é? Não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Sobreviveram muito poucas. Sobreviveram também mulheres que tinham alguma mão por baixo, não é? Um marido que tinha uma ligação à literatura, como ou um a Maria pai, José de Carvalho, por exemplo. ou então as que não tinham, mas tinham uma presença forte no meio literário, como a Natália Correia ou outras, não é? A Maria Lamas, não é? Que não precisaram de ninguém que as ajudasse, mas tinham elas próprias essa presença. E como a Leonor de Almeida não tinha, desapareceu. Foi e é fácil, claro. Se bem que a Leonor de Almeida, eu acho que pode ter a ver com essa questão da poesia, porque depois há todos os textos escritos na altura, as críticas literárias de alguns autores, e hoje em dia tem-se republicado de vez em quando algumas... O João Gaspar Simões. João Gaspar Simões é um clássico, falou sobre todas as mulheres, todas, era impressionante, estava mesmo em cima daquele acontecimento e falou, mas realmente há pouco sumo, não há muita coisa escrita sobre ela, porque realmente ela não era do meio literário, não tinha essa intenção. E isso também não ajuda. Claro. Já também não ser casada com um escritor que a ajudasse muito também não. Claro. E achas que há ainda um trabalho a fazer, por exemplo, em termos académicos, de estudos literários sobre estas figuras meio não eclipsadas? Não há muito trabalho feito. Há muita gente na academia a estudar mulheres escritoras. Felizmente, hoje em dia, há muitos, sobretudo na FCSH, temos ali uma presença muito forte com um projeto chamado Mulheres Escritoras. E está ali muitas pessoas que estão a trabalhar. E se formos ao Mulheres Escritoras, elas estão a fazer uma recolha de mulheres que publicaram durante o Estado Novo, já vão em 700 e tal pessoas. É extraordinário. Incrível. Nomes. Ainda não conseguem ter as páginas de todas, naturalmente. Estão a trabalhar nisso, mas como recolha é extraordinário. Nós conhecemos. Mas é bom saber que esse trabalho é? Está a ser feito, não é? Está lentamente. É preciso haver mais gente interessada, que há, infelizmente quase são mulheres, também é uma característica, mas está a ser feito sobretudo na academia das pessoas que estão agora a começar a entrar, tem algum interesse. Agora é preciso que este trabalho de resgate seja feito, e este trabalho de resgate é muito trabalhoso. Como dirá a família da Cláudia. É realmente muito trabalhoso. E ela não trabalha na academia, não é? Isto foi tudo um esforço pessoal dela muito grande. Passamos para a tua última escolha, que não é um livro escrito por uma mulher, mas que tu trazes por causa das figuras femininas. Na verdade, assim, está muito ligada à feminilidade na minha vida, até porque foi na casa da minha avó que eu descobri o livro. A minha avó era uma leitora... Estrada do Tabaco, do Erskine Caldwell. Do Erskine Caldwell. Também é um clássico. Todas as casas tinham este livro. Toda a gente tinha. A minha avó tinha toda... Toda a gente. A minha avó tinha muitos clássicos. Aqueles clássicos. A minha avó deu-me o Steinbeck todo, e eu adorava o Steinbeck desde muito nova. Das Vinhas da Ira, não é? Quem tinha as Vinhas da Ira, era a Estrada do Tabaco. Estrada do Tabaco, aqueles livros, pronto, toda a gente tinha. Da Grande Depressão Americana. Porque havia, efetivamente, edições muito numerosas deste homem. Aliás, o Caldwell vendeu milhões. Nos Estados Unidos foi dos autores que mais vendeu desde sempre. Era um sucesso estrondoso naquela época. Mas eu lembro-me de estar a ler a Estrada do Tabaco um pouco a seco, porque lá está, porque eu gostava de clássicos e minha avó tinha os clássicos e eu apanhei aquele livro. E lembro-me de estar a ler a Estrada do Tabaco e de ficar completamente chocada com o livro. Eu adorava e adoro o Steinbeck, sempre gostei muito. Isto eu chamo ao Caldwell o lado B do Steinbeck. Quando o Steinbeck conta uma história, o Caldwell conta isso, mas muito mais negro. Muito mais sujo, imoral. Portanto, ele vai a uma profundidade da natureza humana extraordinária. É realmente um escritor como eu nunca vi. Aquela capacidade que ele tem de ir mesmo àquilo que não se diz sobre as pessoas. E depois, se as personagens são todas assim. Os livros são também eles hilariantes, mas eu lembro-me de, na Estrada do Tabaco, sobretudo, rir muito com os nervos, porque aquilo era mesmo estranho. Era um riso nervoso. Era o que é que se está a passar? O que é que ele vai fazer? Porque aquilo era tão chocante, é extraordinário. Como é que um escritor nos choca tanto quando já lemos tantas coisas, não é? Sim. Mas a Estrada do Tabaco tem essa capacidade. Mas que idade é que tu tinhas nessa altura? Foi há muito pouco tempo, foi há uns 6, 7 anos, na verdade. Depois foi o livro que tinhas na casa da tua avó. Porque a minha avó morreu e eu andei a ver os livros dela. E ela tinha-me dado muitos antes, mas este eu nunca tinha apanhado. Depois é muito interessante porque há um filme do John Ford sobre a Estrada do Tabaco
que não têm nada a ver, é que eles são muito bonitos, são muito limpinhos. Ele limpa tudo o que é sujo e tira tudo aquele que... final apocalíptico do livro que é extraordinário, e o filme acaba antes desse final. E pronto, uma o filme versão higienizada. É higienizado, é que o Caldwell são todos sujos e disformes, e ele descreve assim, ele não tem pudor nenhum, mulheres e homens. E depois lembro-me que fiquei fascinada, e na altura falávamos muito com o Rui Queiro, nós íamos publicar um livro, e ainda publicámos um livro dele, e eu percebi o Rui Queiro, que eu adorava e que para mim é uma referência a todos os níveis, e ele disse que adorava o Caldwell e que eu tinha que ler O Dedo de Deus, e eu a partir daí não parei, fiquei completamente viciada naquilo, fui lendo muitos, li as biografias todas e percebi, o Caldwell foi um homem mesmo extraordinário, quando li as biografias das 2 ou 3 que ele tem, que é uma pessoa que decidiu que ia ser escritor contra tudo e contra todos, porque ele queria mesmo falar da alma humana, ele tinha mesmo esta intenção, e foi isso que ele fez a vida toda. Nós agora vamos publicar daqui a uns meses, espero que pouco tempo, uma coletânea de contos, e os contos são assim, que é tanto ele escrevia para ganhar dinheiro, porque estava desesperado. Ele teve uma livraria a certa altura, mas foi uma brincadeira, correu muito mal. De resto era só escrevia. E depois tinha contos extraordinários. Mas seja qual for o conto, o livro, ele tinha mulheres. Isto não é absolutamente linear, mas a mim não me deixou dúvida nenhuma desde o primeiro momento em que comecei a ler Estrada do Tabaco. Elas são todas muito discretas, absolutamente dentro do... Não esclarecemos, mas o Caldwell escreveu ali anos 40, 50... no pós-creche, portanto estamos a falar de uma América completamente arrasada. Este é ainda dos anos 30, acho eu, né? 30, exatamente. Sim, este foi o primeiro grande sucesso dele, sim. 30, 40, 50, foi logo ali depois do creche de 29, ele começa a publicar muito sobre esta América que ele encontrou. E estas mulheres são, todas elas, discretas, no lugar onde têm de pertencer, à partida, mas depois nunca são manipuladas, nunca são secundárias, e às vezes, no Dedo de Deus isso existe, que é, sem dizer uma palavra todo o livro, manipulam toda a história e decidem o que é que vai acontecer àquela família, sem falar. É absolutamente extraordinário. E depois ele tem livros onde as mulheres são absolutamente o papel principal, lá está, as prostitutas, as donas de casas de meninas, e todas elas são poderosas, são loucas todas, ninguém fascinantes, portanto. Fascinantes, fortes, sem nunca cederem à beleza física, por exemplo. Ele nunca fala nisso, nem sequer como figura tipo, que é extraordinário. Nos contos, às vezes acontece, os contos são todos muito diferentes, quem fez a seleção para nós foi o José Luís Almeida, e os contos que ele escolheu são contos curtos e todos muito sintomáticos da obra dele. E realmente são, ou seja, ali há contos de todo o tipo, mas quando acabamos o livro percebemos que havia ali uma pessoa, um homem, na América dos anos 30, 40 e 50, completamente decidida a combater tudo o que fosse o preconceito com as minorias, sobretudo com os negros do Sul, sempre, é a grande obra dele e o grande combate dele é contra o racismo, é muito forte, e claro que vendeu milhões e foi muito maltratado e foi proibido em diferentes maneiras em diferentes estados. De certa maneira também um combate contra a misoginia. É. Entretanto, claro que eu fui pesquisar, se havia alguém que falasse nisto, e não há. E portanto... ou eu estou a ver coisa, não estou a ver, eu já perguntei a algumas pessoas, porque eu mesmo assim, não é? Eu tenho este problema, eu acho sempre que eu estou a ver qualquer coisa que não está lá, e as pessoas dizem ou que sim ou que não. Neste caso, acho que é uma visão muito clara dos meus óculos, não é? E é dos meus óculos, mas toda a gente diz isso, é verdade. Só que como elas são tão discretas, não há, tirando um ou outro livro em que elas são as personagens principais, pode acontecer, mas nem é por aí. Elas são... Agora, a questão, sim, do combate ao racismo é fortíssima, e à desigualdade das minorias, isso é toda a obra dele. Aliás, por isso é que ele foi tão perseguido e proibido, tinha a ver com isso. E as mulheres vão aparecendo nos diversos momentos, mas todas elas, eu até faço esse exercício, né? Estou a ler um conto e vou tentar, deixa ver. E às vezes até parece que são as meninas bonitas e direitinhas, e de repente aquilo dá uma reviravolta e é outra coisa, e isso é extraordinário. É realmente e depois tem uma questão que também me interessa, mas também porque o vamos publicar e há sempre uma decisão se publicamos ou não, tem a ver com este desaparecimento dele da nossa edição. E um preconceito muito grande com a obra dele, que nós vamos ter de combater, porque isto é uma coisa que nós falamos, não é? Ele foi publicado imenso nessa altura, não é? Toda a gente tinha um Caldwell em casa, toda a gente tinha um livro dele. Nos alfarrabistas está sempre a aparecer, porque eram tiragens gigantes de edições de bolso, mas foi até, eu creio que é 98, a última vez que foi publicado nos livros do Brasil, e desapareceu. E portanto, nós hoje temos, se vocês perguntarem, as pessoas vão achar que o Caldwell é uma coisa uma antiga, americana, assim, uma coisa americana meio estranha, meio pronto.
E que também tem a ver com datado, também tem a ver com as traduções. Não é, claro que não é. Eu acho que, aliás, não só não acho, como agora é mais importante, importante se calhar do que há uns 20 ou 30 anos atrás. Eu acho que agora quem ler vai identificar mesmo neste a América combate. está mais parecida agora com a América dos anos 30 do que se calhar com a América dos anos 90. Acho que hoje, na América, faria todo o sentido. Mas mesmo nos países de língua inglesa, ele não é um autor hoje assim muito venerado, como é um Steinbeck, de longe, porque ele é o lado B, portanto vai sempre ser o lado B, ele vai estar sempre... Mas tu gostas do lado B, não é? Aliás, estivemos aqui sempre com o lado B, portanto... Sim. Eu é sempre o lado B, sim, se puder ser. E nós gostamos de nos inscrever também no lado B. Infelizmente... B da Biblioteca de Bolso. Exatamente. Estou com vocês. BDB. Infelizmente o nosso lado B está a chegar ao fim. Quero só recordar quem nos está a ouvir que falámos de As Malditas, de Camila Sousa Biladas, com uma edição da BCF, tradução de Helena Pita, Tatuagens de Luz, para uma imagem de Leonor de Almeida, de Cláudio Clemente, numa edição da Documenta, e A Estrada do Tabaco, de Erskine Caldwell. Há várias edições, uma delas é da Saída de Emergência, com tradução do Adolfo Casais Monteiro. Quanto a nós, ficamos por aqui. Recordamos que a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio é da Magda Cruz, a coordenação do podcast do público é do Amilcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E muito obrigada, Rosa, por teres vindo. Muito obrigado. Obrigada eu. A este lado B. Até para a semana, para mais lados Bs. Até para a semana. Até para a semana.